Bom dia, Alberto. Bom dia, Margot. Prazer todo meu estar aqui nessa manhã de domingo fria, mas que abre uma semana importante para o cooperativismo com celebrações ao redor do mundo inteiro, né? Você está em Porto Alegre, como é que tá o tempo em Porto Alegre? Temperatura? Chuva? Nublado, temperatura aí entre 13 e 14 graus. Agora parou a chuva, mas viajando aí de madrugada para chegar até Porto Alegre, e chuva por toda a estrada, todo o caminho. Acho que está assim pelo estado inteiro, né, do Rio Grande do Sul. Exatamente, cuidado, porque aqui em Caxias nós estamos com 14 graus, muito vento no centro aqui, chuva também. Tiago, como é que essa semana vai ser uma semana especial, né? Como você já anunciou aí, em função do cooperativismo, se vai falar muito sobre isso, né, Margot? Dia Internacional das Cooperativas no dia 4 de julho, é isso? Na verdade, Margot, Berta, audiência, o Dia Internacional do Cooperativismo ele é celebrado sempre no primeiro sábado de julho, que esse ano vai ser no dia 4. Ele é celebrado desde 1995, a data foi instituída em 92 pela ACI, Aliança Cooperativa Internacional, que é a nossa FIFA do cooperativismo, também em época de Copa do Mundo, né? Fica mais FIFA. fácil de explicar assim. E, Boa relação, FIFA do cooperativismo. e nós temos, assim, a história do cooperativismo, ela é maravilhosa, ela é gigantesca, o impacto das cooperativas também. Acho que a gente pode aprofundar isso depois, mas é justamente para reforçar a história do cooperativismo que nasceu, a gente chama de cooperativismo moderno, ele nasceu na Inglaterra em 1844, e uma forma de disseminar essa história foi através da instituição do Dia Internacional do Cooperativismo, sempre no primeiro sábado de julho, que a gente abre a semana do cooperativismo agora com uma série de celebrações ao redor de todo o planeta e não podia ser diferente aqui na nossa Serra Gaúcha, né? E me chama a atenção, Tiago, o tema deste ano, né? Cooperativas por um mundo pacífico. O que é possível fazer para tornar o mundo mais pacífico? Ah, então, como é legal ouvir essa tua pergunta. Tu estava fazendo a pergunta e eu me arrepio, a gente fica emocionado porque o mundo está precisando de paz, está precisando de tolerância, está precisando de respeito. 2025 foi um ano muito especial para o cooperativismo, porque a ONU declarou como o Ano Internacional das Cooperativas, com o entendimento de que cooperativas constroem um mundo melhor. E a gente entende que só é possível construir um mundo melhor com pessoas melhores, com pessoas que saibam do seu papel aqui na sociedade, que respeitem o próximo, que produzam, que não fiquem só esperando as coisas. E as cooperativas têm esse papel porque hoje nós temos no mundo mais de 3 milhões de cooperativas e de toda a população do planeta, estima-se que em torno de 1,2 bilhão de pessoas são sócias a uma cooperativa, né? Dos mais diversos ramos. E as cooperativas, elas têm instituído princípios e valores de conduta, né? E entre os princípios entra a questão da educação, do interesse pela comunidade. Por isso que, Margot, cooperativas podem sim atuar por um mundo mais pacífico. Não, a pergunta da Margot também ela é interessante porque a gente está vivendo aqui, né, Tiago, puxando um pouco para o factual, os países ajudando a Venezuela, né, com o terremoto que aconteceu lá, e ao mesmo tempo É, o país que ajuda a Venezuela, tipo os americanos, por exemplo, os Estados isso. Unidos está em guerra com o Irã, bombardeando o Irã lá no Estreito de Hormuz, e aqui colaborando, vários países colaborando com um país que teve um terremoto. Quer dizer, é uma contradição muito grande, né? A gente fica na dúvida se a palavra é contradição, se é antagonismo, se é burrice, por vezes, acho que é uma palavra que É pode ser melhor. boa, né? Mas a gente sempre provoca essas reflexões em todos os ambientes que temos oportunidade, pela circunstância de que, historicamente, é comprovado o período em que as cooperativas mais se desenvolvem no mundo são justamente os períodos em que há alguma dificuldade, algum problema. Então, aconteceu assim durante a pandemia, aconteceu assim na Primeira e Segunda Guerra Mundial. Durante o Katrina, nos Estados Unidos, foi o período em que as cooperativas mais cresceram nos Estados Unidos.
Durante os momentos de terremoto na Segunda Guerra no Japão, foi o período em que as cooperativas mais cresceram no Japão. Durante a Segunda Guerra na Alemanha, é o momento em que o cooperativismo mais se desenvolveu na Alemanha. Então, assim, isso não é por acaso. E não foi diferente aqui. Se a gente voltar pouquinho tempo, nas enchentes de 2024, o papel que as cooperativas tiveram para a reconstrução do Estado foi gigantesco. Todas as cooperativas, em todos os ramos, todos os segmentos de atuação. E isso tem uma explicação, de que é justamente nos momentos de dificuldade ou de crise que as pessoas mais se ajudam. A nossa grande provocação é: por que que as pessoas não conseguem manter esse comportamento quando a dificuldade passa? A gente se pergunta muito o quanto nós evoluímos enquanto sociedade durante a pandemia e durante a enchente, porque todo mundo foi capaz de se ajudar. Mas reestabelecido o que eu chamo, entre aspas, de normalidade do nosso cotidiano, é de novo cada um por si. Então, esse é o grande debate que a gente precisa ter enquanto sociedade, de como é que nós vamos viver, não pensando só no imediatismo, ou naquele que está precisando agora do socorro, como no caso da Venezuela, mas pensando nas gerações futuras, daqui 4, 5, 6, 7 gerações. Esse é o grande debate que a gente precisa fazer enquanto sociedade. Eu quero falar algo sobre o Sicredi. Você foi paraninfo de uma turma, né, Thiago? Aqui em Caxias do Sul. Com muito orgulho. Na época eu fui o mestre de cerimônias. Nós Projeto estávamos Pescar. no Projeto Pescar São José, né? E esses dias, assistindo, eu sou um estudante de psicologia, e eu estava assistindo a apresentação de trabalhos de conclusão do curso, né? E uma menina apresentou o trabalho dela e depois ela sentou atrás de mim e me chamou e disse assim: o senhor não esteve lá em 2019 no Projeto Pescar São José? Eu disse: estive, eu sou um colaborador também, um voluntário. Eu fiquei emocionado, Thiago, porque assim, essa menina, ela me reconheceu, falou do ano, e estava se formando em psicologia, né? A gente sabe que os jovens que estão nos projetos sociais são jovens vulneráveis, mas o Sicredi está em todos eles. E isso é muito bacana. E eu me emocionei em ver aquela menina dizendo que me reconheceu, mas mais ainda, ela formada em psicologia. Que bacana isso, né? Que lindo, né? E isso comprova uma crença. Uma crença que eu tenho do quanto a estrutura ou o ambiente são importantes na formação e no desenvolvimento do indivíduo, né? Estrutura, moda, comportamento. Então, independente da situação de vulnerabilidade, o projeto Pescar deu um novo ambiente para essa menina, assim como deu para vários colegas dela. E acho que a mesma coisa vale para a escola, vale para o ambiente de trabalho. Quantas pessoas que têm o sonho, às vezes, de trabalhar numa grande empresa aí da região, ou num pequeno comércio, ou numa propriedade rural, mas é o dia a dia convivendo com pessoas que têm esse olhar de prosperidade, de humanidade, acima de tudo, vão gerar impacto extremamente positivo no futuro dessa pessoa. Então, nós temos essa responsabilidade, né? E o cooperativismo atua de forma muito intensa nesse sentido, né? Não só a Sicredi pioneira, várias cooperativas têm projetos incríveis, mas todos os nossos projetos somados, a gente dá um nome para eles de investimento social, porque sabe o impacto que ele vai gerar na vida de muitas pessoas. E daí eu estou falando de educação, de sucessão rural, de cooperativismo, de várias frentes de atuação que a cooperativa tem. Bacana mesmo. Nós estamos conversando com o Thiago Luiz Schmidt, presidente da Sicredi Pioneira. Margot. Eu queria saber, Thiago, porque as pessoas dizem, o Sicredi é banco, não é banco, é instituição financeira. Qual é a diferença para quem ainda confunde, né? Explica para a gente a diferença de ser um cliente de um banco comercial ou de ser um associado, como a gente se sente dono, né? A gente fala, imagina com a minha continha lá, a minha e do Alberto, mas a gente se sente dono, pertencente a essa instituição. Qual é a diferença? Thiago, tem uma diferença aí, eu posso responder metade da pergunta, porque assim, Opa, vai lá. A cooperativa recebe a gente tete a tete, a gente está sendo olho no olho, né? Eu sei o nome do meu gerente, Cassiano. Exatamente. Agência Lourdes. Os bancos comerciais estão chega na porta, tu tem que ir embora.
E a cooperativa me parece assim, tem esse tete a tete, essa coisa pessoal, são jovens, na maioria jovens, tem programa inclusive para sêniors agora, que eu sei, né? Para pessoas da geração prateada, tipo eu, assim, mas assim, parece é uma grande diferença, né, Thiago? Cara, assim, a pergunta de vocês parece simples, né? Qual a diferença para banco? Mas ela é longa e complexa, dá um artigo aqui, mas de forma bem resumida, a primeira é essa: a gente não se sente dono, a gente é dono. E, inclusive, por lei, é proibido o uso da expressão banco para cooperativas. É vedada a expressão banco. Porque nós, assim, uma cooperativa é uma sociedade de pessoas com objetivo em comum, ponto. Sem fins lucrativos, mas com fins econômicos. Então, não importa o capital, o dinheiro que cada pessoa tem na cooperativa, mas cada pessoa é um voto. Todas as pessoas têm o mesmo poder, vamos usar essa palavra que fica fácil a compreensão de quem nos acompanha nesse momento. E nós, enquanto indivíduos, nós necessitamos de produtos e serviços dos mais variados segmentos, entre eles o financeiro. Se todos nós precisamos de produto e serviço financeiro, por que não fazer isso de uma forma colaborativa? É aí que nasce o cooperativismo de crédito, onde as pessoas vão ter acesso a cartão, cheque, PIX, transferência, consórcio, crédito, investimento, qualquer produto que um banco tem, uma cooperativa financeira também o terá. As grandes diferenças você não é cliente, você é um associado usuário dessa cooperativa. E por ser associado, você vai ter acesso a todos esses produtos, em média, e aqui eu estou trazendo uma informação oficial do Banco Central, em média, as cooperativas são 26% mais baratas que os bancos. Então, aqui já tem uma primeira grande diferença, tá? Que é financeira. Porque se as cooperativas não têm fins lucrativos, por que vai cobrar mais caro? Porque lá no final do ano do exercício, todo esse recurso que sobra, que a gente chama de sobras, essa expressão técnica mesmo adequada, que são os resultados da cooperativa, ela volta para o associado das mais diversas formas. Uma delas é o juros ao capital. Para ser sócio de uma cooperativa, Margot, tu tens depositado um capital social, é a tua cota parte na sociedade, né? E daí tu pode entrar com R$100, R$50, R$1.000, o valor que tu quiser para se tornar sócia da cooperativa. Todos os sócios têm esse capital corrigido anualmente, limitado pelo Banco Central a um percentual de 12%. É lei. E depois de pago os juros ao capital, a gente faz várias destinações. A destinação das reservas da cooperativa, que são super importantes e constituem o patrimônio, fazendo um paralelo, né, para facilitar o entendimento, é como se a gente comprasse um apartamento no condomínio. O condomínio tende a ter um fundo de reserva também, né? A gente não olha isso quando compra um apartamento. E daqui a pouco vem a chamada extra e todo mundo acaba tendo que ter um pedaço do bolso mordido e acaba sendo... É difícil isso, essa situação. Então, é importante que a cooperativa tenha reserva, porque se um dia der prejuízo, é da reserva que vai sair o pagamento desse prejuízo. E depois nós temos ainda mais duas destinações, que são as destinações que tecnicamente chamamos de FATES, que é o Fundo de Assistência Técnica Educacional e Social, que faz todo o pagamento de educação, de formação de associados, dos programas sociais e a distribuição entre sócios. Então, todos os sócios da Sicredi Pioneira no ano passado, a cooperativa teve um resultado de 227 milhões. Parte desse resultado foi dividido entre os sócios proporcional à movimentação que cada um teve. E a aprovação dessas contas e deliberação dessa destinação, ela é feita em Assembleia Geral de Associados. Esse ano nós tivemos um recorde com 35 mil sócios participando da Assembleia. Então, olha que bacana. Além de ser usuário da cooperativa, ter todos os produtos e serviços financeiros que um banco tem, Margot, tu ainda é sócia de uma cooperativa em que é mais barato, que o resultado financeiro é reinvestido para o econômico, para a educação e social da região que tu mora, parte do resultado é dividido contigo, e tu ainda tem um atendimento mais humano, porque para nós o mais importante é isso, né?
sem pessoas não é uma sociedade de pessoas, então sempre vai ser humano. Até as pessoas brincam que não entendem que até normalmente o vigilante ali na porta sabe o nome de todos os associados, porque é da cultura da É meu cooperativa, né? amigo. O vigilante da minha agência é meu amigo também. Eu não sei se ele tá, É mais que saber o nome, né? eu não sei se ele tá desconfiado da Margot, mas é amigo da Margot, tá? Sabe o nome e tudo, né? Ai, Margot, vamos ver para trocar esse vigilante aí. Ah, não, deixa que ele é um cara muito bacana. Sobre, Thiago, nós estamos conversando aqui com o Thiago Luiz Schmidt, da Sicredi Pioneira. Vamos falar um pouquinho de endividamento, um assunto chato, né? Porque a gente vê cerca de 80% das famílias no Brasil hoje possuem algum tipo de dívida, né? E você fez uma relação aí sobre FIFA também, né? A gente tem visto na cobertura da Copa do Mundo, vou fazer essa relação também, um festival de bets, né? Uhum. Bets patrocinam, olha, o canal Cazé lá, TV, é a transmissão da Globo, é a transmissão do SBT, o jogador fazendo propaganda de bet, mas tem jogador que não quer fazer propaganda de bet, tipo Isso. o Mbappé e o Danilo, da seleção brasileira, que se recusam a fazer comerciais de bets. Mas assim, só fazendo essa relação, por que se chegou a esse momento, né, de tanta gente endividada, e outra, saúde mental abalada, até muitos suicídios, e a gente bate muito nessa tecla aqui de trabalhar em saúde mental no nosso programa, que tem esse viés também. Aí entra aquilo que a gente estava falando no começo do programa, né? Para construir um mundo melhor, precisamos de pessoas melhores. Esse é o resumo do resumo, né, Alberto? Mas como é que a gente tem pessoas melhores? Aí parte da estrutura do ambiente e da educação. Infelizmente, o nosso país não é um país desenvolvido em termos de educação básica. Eu estou falando de analfabetismo funcional e operações matemáticas basilares. Calcula inteligência emocional e educação financeira. Então, a gente tem esse desafio de formação de cidadãos, de indivíduo na nossa sociedade. Esse é o primeiro ponto. E daí, nesse contexto, entram 3 fatores. Tu citaste 2 e eu vou colocar mais um, que eu acho que cabem dentro da mesma explicação, que são os golpes digitais, aí, os golpes financeiros que cada vez mais crescem. Ao mesmo tempo que a gente tem 80% da população endividada, só no ano passado nós tivemos 56 milhões de brasileiros que caíram em algum tipo de golpe digital. Não só... Muita gente. Não só financeiro, tá, Alberto? De qualquer tipo de serviço, assim, de marcas de perfume, de floriculturas, de serviços hospitalares. É uma estrutura de crime muito bem organizada que a gente tem hoje. Então, tu soma a todo esse fator, golpes, e golpes já é comprovadamente... E tem diferença entre golpe e fraude, tá? Isso daria outro programa. Fraude ainda o número é muito baixo, que envolve questões de cibersegurança, de acesso a sistemas, por exemplo, a contas de plataformas de rede social para se passar pela pessoa. E isso ainda é muito restrito. A maioria das pessoas perde dinheiro por causa de golpe. São as próprias pessoas que entram no aplicativo, que fazem o pagamento, que fazem a transferência. Muitas vezes por 2 motivos emocionais. Ou medo, então existe aquela questão da urgência, né? Tu tem que fazer isso logo, porque senão vão roubar o dinheiro da tua conta. E o medo faz com que as pessoas caiam no golpe, ou por ambição, alguma promessa muito mágica de altos rendimentos e altos ganhos. E o brasileiro é ambicioso, então pessoas caem em golpe por causa de medo e ambição. A segunda questão são as bets. E bet hoje é um problema gigante de saúde social. Só para vocês terem ideia, esses dias eu estava acompanhando um caso de um pai que vendeu a filha de 11 meses de vida por 30 mil reais por causa da abstinência no jogo. É um vício doentio, é triste. E eu fico perguntando, e a gente enxerga... Desculpa, Thiago, o pai vendeu a filha?
Meu O Deus. pai vendeu uma filha de 11 meses porque precisava de dinheiro para apostar e ele já tinha perdido a casa, ele já tinha se divorciado, ele tinha perdido o casamento, ele já tinha feito todos os empréstimos possíveis, inclusive aquele antecipação de FGTS, e daí isso entra no contexto da saúde mental e do endividamento, né? Por que que as pessoas estão se endividando tanto? Não é para comer, Alberto, porque isso a gente também tem pesquisas que mostram que a venda no varejo, tanto supermercadistas quanto o comércio varejista de eletrodomésticos, por exemplo, em termos de volume, tem sofrido quedas. Então as pessoas não estão se endividando para consumir mais, o que movimentaria a economia, elas estão se endividando para apostar, o que é mais triste ainda. Então, a gente tem essa soma desses três fatores, né? Os golpes virtuais, o autoendividamento e também o vício das bets. E eu acho engraçado, entre aspas, né, Thiago? A gente já está entrando aqui para a reta final, mas assim, a gente fazer uma meia-culpa também, nós jornalistas, os veículos de comunicação, porque os veículos de comunicação, eles têm nos seus programas debates sobre bets. Eles fazem debates sobre bets. Isso. Comunicam que são contra bets, mas os patrocinadores deles são as bets. Cara, se tu é contra bets, se tu faz debates contra bets, tu não aceita. Eu, na minha cabeça, não consigo conceber que um veículo de comunicação tenha um patrocínio de bets, sabendo que isso é ruim, e fazendo programas de debate, programas noticiário, enfim, entrevistas contra elas, né? Então É que, de novo, né, Alberto, eu volto na questão da dose do ambiente, né? Eu sempre digo que a diferença entre o veneno e o remédio é a dose. Talvez para pessoas que tenham assim a consciência do que estão fazendo, isso vale para bebidas alcoólicas, isso vale para o trânsito, né? Quantas pessoas morrem por causa da violência no trânsito? A culpa não é dos carros, a culpa muitas vezes é da imprudência ou da falta de manutenção de veículos, que também é uma imprudência. sim, Mas não é por causa disso que a gente vai proibir carros, né? é Quantas verdade. pessoas têm as suas famílias dilaceradas por causa do alcoolismo? Mas o que nós precisamos avançar no nosso país, assim, é na educação de base, especialmente crianças e adolescentes, para que a gente tenha nas próximas gerações uma sociedade, em média, culturalmente mais avançada. O nosso fundador da cooperativa, o padre Theodor Amstutz, que era um suíço, nasceu em 1851, veio para o Brasil em 1885, bem no início da imigração italiana, e ele era um suíço que o pai dele fazia muitos negócios com o pessoal de Milão, então ele falava alemão, mas falava italiano também, e por isso que ele integrou muito as nossas comunidades na Serra Gaúcha. O padre Amistad sempre dizia que o desenvolvimento econômico e social só vem com a elevação cultural. E hoje, grande parte desses nossos problemas se resume, não é por falta de lei, não é por falta de fiscalização, porque enquanto sociedade, hoje nós temos um problema que para cada dor criada, a gente quer criar uma lei. E a gente precisa avançar na consciência das pessoas. Margot, uma última questão aí, Margot. Tem uma participação aqui do Diego Bilhava. O Diego qual a cidade do Diego? Eu não lembro É o do zoológico. É do Sapucaia. Sapucaia. Me fugiu o Sapucaia do nome da Sul. cidade. O Diego é nosso ouvinte aqui, Thiago, e tá sempre com a gente, e ele manda uma questão aqui, ó. Como a Sicredi está tratando a sucessão e os espaços de debate na cooperativa? Ele fala sobre o programa Pertencer, é isso? Tem um programa sobre educação financeira que aborda sobre as bets. Como é que o Sicredi trata essa questão? Assim, para nós ele é um debate importante em vários segmentos, né? Nós temos um programa que foi iniciado em 2017 que é de sucessão rural familiar. Nós estamos na nossa 10ª turma. Inclusive ontem tivemos um associado com um programa veiculado no Galpão Crioulo, contando a história da família, que tem uma atuação de mais de 50 anos. A gente tem histórias incríveis. E a gente costuma dizer dentro da cooperativa que sucessão é algo que se faz em vida, e não depois que o pai ou a mãe morre, por exemplo. O nome disso é inventário, não é sucessão.
Então, sucessão é algo que precisa... eu gosto de fazer essas brincadeiras, Margot e Alberto, porque é assim que as pessoas fixam. Sucessão se debate em vida, depois que morre é inventário. E isso vale na propriedade rural, na empresa familiar, no próprio núcleo familiar e na cooperativa também. Então, nós temos vários programas de formação de associados. O Crescer, ele trabalha toda a questão do cooperativismo, de educação financeira, da história do cooperativismo, dos princípios. Dentro da educação financeira também há uma série de formações e tem um capítulo que fala da importância de falar sobre as finanças com os filhos e para eles ter essa consciência. E também na cooperativa, né, por meio da formação de associados, para que possam ter cada vez mais conhecimento, porque no futuro podem assumir uma função de conselheiro de administração, a própria presidência da cooperativa. Hoje eu estou nessa cadeira, mas é uma cooperativa, a Sicredi Pioneira tem 123 anos. Eu sou o 7º presidente na história. Eu já preciso estar formando o 8º presidente. Então, quando a gente tem essa consciência de quem vai dar continuidade, a gente também acaba tendo um impacto mais positivo em todo o contexto que envolve a cooperativa, a família, a empresa ou a propriedade rural. Muito bem. A Cleide, que mora em Farroupilha, não sei se Farroupilha é Sicredi Pioneira, mas enfim, ela é cliente Sicredi e ela diz que está satisfeita com o serviço da cooperativa e essa entrevista está muito esclarecedora, está dando parabéns para obrigado. Tiago, olha, o nosso tempo acabou, nós temos ainda mais 20 minutos de programa aqui com outros assuntos também. O nosso programa aqui também se sente, a gente faz isso aqui uma família, né? Como é o Sicredi. O Sicredi é apoiador também desse programa, a gente agradece muito isso, porque a gente pode levar esse tipo de assunto, né? Mesmo um domingo pela manhã, para muita gente, né? E a gente precisa fazer esses esclarecimentos. A gente tem projetos aqui também para educação financeira, a gente acha isso muito importante, criar um quadro aqui de educação financeira, a gente faz entrevistas sobre isso, e a gente quer parabenizar vocês aí da Sicredi e não demite o guarda lá não, viu? Ele é gente boa, viu? Não. Demite o guarda, pelo amor de Deus. E eu só fiquei curioso esse caso da menina, do pai que se endividou e vendeu a filha, se esse caso é aqui, aonde esse caso é, Tiago? É de São Paulo. São Paulo. São Paulo. Houve denúncia, o pai está preso e a menina foi recuperada, está com a mãe. Mas são histórias que a gente precisa ficar vigilante. Eu agradeço demais pela oportunidade. Para nós não é só uma questão de exposição da marca em termos de patrocínio, há um alinhamento de propósito. Então, assim, parabéns pelo trabalho de vocês. Quem dera mais pessoas tivessem a iniciativa que vocês têm de trazer para a mesa pautas positivas, que falam sobre humanidade, né? O quanto a gente precisa evoluir enquanto pessoas. Então, parabéns. Vocês cumprem uma função muito importante na sociedade e que a gente possa dar mais eco ao que vocês fazem. Tá certo. Tiago Luiz Schmidt, da Sicredi Pioneiro. Obrigado, Tiago. Palpite para amanhã, Brasil e Japão. 2-0, no mínimo. Para nós. Gol de quem? Pode ser os dois do Vini Júnior. Eu sou, como bom gaúcho, torcedor do Rafinha, né? Mas sim, ele não vai jogar com certeza. Tá lesionado. Tomara que se recupere logo para voltar, mas tendo o Vini, quem sabe um dos novatos, podia ser o Ryan, a gente está bem representado. O Ryan é bom jogador. Vamos torcer, né? Porque a Margot disse que os jogadores do Japão, no seu entendimento de futebol, são tudo pequenininhos. Eles são pequenininhos e são rápidos. Que nada. Não te engana, Margot. Vai olhar, a estatura deles são altos e mudou bastante. O tempo, que nem dizia um amigo meu, o tempo avua. O tempo avua. Obrigado, Thiago. Bom domingo. Um abraço para toda a audiência e um bom domingo a todos. Tiago Luiz Schmidt, presidente da Sicredi Pioneiro. Boa entrevista, né? Esclarecedora, bacana. Eu acho que a gente tem que discutir esses assuntos, né, Alberto? E com pessoas que estão aí né, o Tiago é uma pessoa que está em vários ambientes, empresarial, com agricultores, com o pessoal do comércio. Então ele tem uma visão boa também. E a gente chegou a essas questões geopolíticas também, porque o cooperativismo está no mundo todo e eu acho que tem um papel importante com essa questão da cultura, das comunidades, de fazer um pouquinho melhorar
um pouquinho de cada um. Eu acho bacana o Sicredi apoiar projetos sociais também, muito bacana isso, né?